37, ou 37º exemplo, né? Use ponto de interrogação e 2 pontos como um operador ternário. Esse é um operador que quando a gente está aprendendo a programar, a gente acaba não usando por medo. Mas a gente não pode ter medo dos recursos da linguagem, tá? Quando a gente conhece a linguagem a fundo, a gente sabe para que ela serve e consegue fazer melhor proveito, tá? Então o Ruby ele possui um operador if ternário, que permite escrever em uma única linha uma expressão condicional. Só que esse operador if ternário que ele tem na linguagem C, em Java, qualquer linguagem tem ele, você não escreve a palavra-chave if, né? Você põe a sua expressão booleana, lembrando que em Ruby tudo é uma expressão, até a atribuição é uma expressão. Você pode atribuir uma variável, ou blocos begin e end, mas em geral a gente vai querer usar uma expressão curta, né? Isso aqui a gente só usa numa única linha, senão fica feio e inteligível. Aí você usa o símbolo ponto de interrogação, executa se verdadeiro é o que vem depois do ponto de interrogação, é uma expressão. Aí você tem 2 pontos, que é opcional, o 2 pontos funciona como um else, e aí executa se falso. Aí é o seguinte, quem já sabe programar em C e Java, provavelmente já conhece esse operador ternário. Mas eu estou explicando aqui porque eu, como muita gente, quando está começando a aprender, a gente tem medo de usar esse operador. E é para dizer, não tenha medo de usar o operador quando a condição for curta, pequena, use para o seu código ficar expressivo. Você não ter que gastar 4 ou 5 linhas para expressar o que pode ser expresso em uma linha. Então aqui, esse programa ele dá um prompt, né, dá uma mensagem. Digite 0 para a mão esquerda, qualquer coisa diferente de 0 para a mão direita. Então tem oferecer uma prenda para a pessoa, né? Aí ela vai digitar se ela 0, se ela quer escolher a mão esquerda, e qualquer coisa para a mão direita. Se ela escolhe 0, se x igual a 0 é verdadeiro, ela ganha um doce. Então tem um doce na mão esquerda. E na mão direita não tem nada. Vamos executar? Se eu digitar 0, ganhou um doce. Se eu digitar 1, não ganhou nada. Então é um condicional. Ó. Olha que interessante. Aqui, o puts, a gente tem que lembrar que é uma chamada de método. Poderia ter um parênteses aqui, mas não precisa, porque não tem ambiguidade. E o puts ele vai esperar uma string para ele imprimir na tela. Mas essa string aqui, a gente tem que ver como que o Ruby avalia a expressão. O puts encontrou uma expressão, porque em Ruby tudo é uma expressão, né? Uma chamada de método, atribuição. Essa expressão é um if ternário, um condicional, que é uma expressão booleana. X é igual a 0? É verdadeiro. Então ele encontrou que o ponto de interrogação, isso é a parte verdadeira do if. Se não tivesse esses 2 pontos aqui, ele não imprimiria nada. Aí, só que é ruim, você não pode dizer para o usuário que não aconteceu nada, senão o usuário vai achar que não aconteceu nada. É melhor dizer para ele, ó, não ganhou nada. Aí a gente usa a cláusula else, põe 2 pontos, uma outra expressão, que é uma string aqui. Aqui poderia ser uma chamada de método também, mas a gente só costuma usar o if ternário para comandos curtos. Veja que ó, deu 50 caracteres. O ideal é que o programador ele escreva até 80 caracteres por linha. Porque os editores de texto, os monitores hoje em dia são enormes, mas o olho humano está acostumado com 80 colunas. Você escreve tudo numa linha só, o olho humano ele vai gastar muita energia para ficar se mexendo e lendo a linha inteira. Então, faz parte da evolução humana se limitar a 80 caracteres. Assim, é um valor ótimo, porque antigamente os monitores eram pequenos, não tinha como ser diferente, né? Mas o pescoço da gente agradece não ter que ficar virando o pescoço para ler. Tá?